Bom dia a todos. Quem fala aqui é a Marcela Galves, presidente da Lead Markets Miami, e comigo está o Camilo Galves, CEO da nossa empresa. É um prazer estar novamente com vocês para apresentar o relatório imobiliário de Miami, referente ao segundo trimestre de 2025. O mercado está caindo? É verdade o que dizem as manchetes? O que está realmente acontecendo em Miami? Hoje trazemos respostas claras, baseadas em dados concretos. Antes de começar, e como sempre, agradecemos a Craig Studnicki e a ISG pelas informações valiosas que servem de base para esta análise. Agora sim, vamos aos destaques. Essas duas manchetes saíram há apenas um mês, em junho, mas não são diferentes das que vimos em abril ou maio, durante todo o segundo trimestre. Miami Herald. Preços caem no sul da Flórida enquanto o estoque aumenta. E na Bloomberg, vemos uma manchete que diz: o sul da Flórida se posiciona como o epicentro fraco do mercado imobiliário. Que bonito, não é? Pois é, o problema dessas manchetes não é só que a gente as leia e que saiam em todos os lugares, mas sim que não são verdadeiras. E além disso, geram dúvidas e confundem. Por que eu vou comprar uma casa? Por que investir em um condomínio se os preços estão caindo? E aí as pessoas decidem esperar, sem saber o que realmente está acontecendo. O problema é que essas manchetes estão simplesmente erradas, ou como diria o nosso presidente, fake news. Eu prefiro dizer que os jornalistas se equivocaram porque não fizeram o dever de casa, não pesquisaram, não fizeram nenhuma análise, simplesmente colocaram todo o estoque no mesmo balaio e tiraram conclusões erradas, para vocês e para todos nós. São tão verdadeiros quanto uma manchete dizendo está nevando nos Estados Unidos. E sim, pode até estar nevando em algum lugar, mas em outras regiões o sol brilha mais forte do que nunca. Então vamos fazer o dever de casa direitinho e trazer os dados para vocês. E quero começar este relatório de Miami com uma entrevista que Jorge Pérez deu à CNBC há alguns meses, onde ele reflete sobre seus 50 anos de experiência no sul da Flórida e faz uma comparação muito poderosa, a da montanha-russa. Vamos ver o que Jorge Pérez diz. Place over the next decade, it would absolutely be South Florida. It's not just Latin America, it's not the Northeast, it's not California, but lots of people from Europe. Last night we had a dinner, with very wealthy British people that adore Miami. Compared to Britain right now, the wealthy are fleeing Britain more than New York right now. That's right. So that's right. That's great for you guys. Plus, the weather's a little better here. It's a little better, right? Yeah. So, yes, we see great growth. Florida since I've been in business for 50 years has been a roller coaster, right? Yeah. What I always tell the investor, the buyer, is when the roller coaster goes down, the next up has ever been higher. Yeah. Always has been Always higher than yeah. the previous high in the roller coaster. O que Jorge Pérez diz é que o mercado tem ciclos de alta e baixa, como todos nós sabemos, mas quando o mercado sobe, os valores se reajustam para cima, sempre começando mais altos do que no ciclo anterior. E embora ninguém possa prever exatamente quando essa montanha-russa vai decolar, nem mesmo ele, com seus 50 anos de experiência, o que ele afirma é claro: quando sobe, os preços também sempre se reajustam a partir de um ponto mais alto a cada vez. Isso é o que diz a voz da experiência. 50 anos vivendo o mercado, algo que não se encontra em um livro qualquer ou na manchete sem fundamento que vimos acima. Onde estamos hoje nessa montanha-russa? Vamos aos gráficos. Este primeiro gráfico mostra as vendas de condomínios acima de 10 milhões de dólares, comparando todo o ano passado com os primeiros 6 meses deste ano, somados nos 3 condados: Miami-Dade, Fort Lauderdale e Palm Beach, o que conhecemos como sul da Flórida. Em 2024, tivemos 47 transações no ano inteiro. Já na primeira metade de 2025, chegamos a 70 transações, mas vai além do número. Repare na velocidade. A montanha-russa está claramente em subida. Por exemplo, em junho de 2024, apenas 2 revendas acima de 10 milhões. Já em junho de 2025, chegamos a 16. E se os preços estão em alta, isso só significa uma coisa: o estoque está caindo. E é importante destacar que estamos falando apenas de condomínios com menos de 30 anos de construção. Daqui a pouco, vamos falar sobre os condomínios mais antigos. Agora, vamos falar do estoque desses condomínios acima de 10 milhões.
Lembrem-se, menos de 30 anos de construção. Há 2 anos, tínhamos 363 unidades. Há 1 ano, 281. E hoje estamos em 94. Conclusão: Jorge Pérez tinha razão. Estoque em queda e preços em alta significam montanha-russa em ascensão. E qual é a média dessa valorização? Unidades acima de 10 milhões de dólares subiram 15% entre janeiro e junho deste ano. Agora, vamos aos condomínios entre 3 milhões e 10 milhões, seguindo o mesmo critério. Unidades com menos de 30 anos nos 3 condados: Miami, Fort Lauderdale e Palm Beach. Em 2024, tivemos 472 unidades vendidas. No primeiro semestre de 2025, 569. Dá para ver até no gráfico, a montanha está claramente subindo. Vamos falar do estoque nos 3 condados, onde podemos ver como ele diminuiu. Há 2 anos, tínhamos mais de 1.100 unidades. Há 1 ano, 900. E hoje, temos menos de 600 unidades. Lembrem-se, menos de 30 anos de construção. E o que aconteceu com a valorização? Nessa faixa de 3 a 10 milhões, o preço médio subiu 12% entre janeiro e junho deste ano. De novo, valorização de 12% e 15% em apenas 6 meses. Mercado fraco? Julguem vocês mesmos. Agora vamos aos condomínios entre 1 e 3 milhões. Em janeiro foram fechadas 303 vendas e em junho já subimos para 409. Na verdade, acho que nunca tinham sido fechadas tantas unidades em um único mês e isso acabou de acontecer em junho. E o que aconteceu com o estoque? Há 2 anos eram 4.400 unidades, há 1 ano 3.600 e hoje estamos em 1.700. E estamos ficando sem estoque nessa faixa de 1 a 3 milhões para imóveis com menos de 30 anos de construção. E adivinhem só, mais uma vez os preços subiram em média 10% nos últimos 6 meses. Por fim, última categoria, condomínios entre 500 mil e 1 milhão de dólares com menos de 30 anos de construção. Reparem novamente, na segunda metade do ano passado, a velocidade diminuiu um pouco, mas voltou a ganhar força neste ano, muito consistente com a montanha-russa da qual Jorge Pérez nos fala. Vamos começar pelo estoque, que caiu de forma significativa. 2 anos atrás, eram 3.700 unidades, 1 ano atrás, 1.800. E hoje apenas 511 nos 3 condados. E o resultado? O preço médio subiu 15% em apenas 6 meses. Os números definitivamente falam por si só, mas caso você precise de mais um indicador para confirmar tudo o que estou mostrando, vamos ao próximo gráfico, os dias no mercado. Esse dado confirma com total clareza que o mercado está ganhando um novo impulso quando comparamos 2025 com 2024. Mais uma vez, ele mostra todos os sinais de fortalecimento, de se manter firme e de continuar avançando com mais força nessa trajetória ascendente para condomínios com menos de 30 anos de construção. Há 2 anos, tínhamos em média cerca de 9 meses no mercado, há 1 ano, 8 meses. E hoje estamos em 93 dias, ou seja, 3 meses. O que vemos é um estoque que continua diminuindo, uma montanha-russa em plena ascensão. E um dado-chave, o tempo de permanência no mercado caiu de forma drástica. E esse indicador é importantíssimo. Ele nos mostra o que está sendo vendido, unidades modernas e que as pessoas continuam vindo para o sul da Flórida, como veremos daqui a pouco quando falarmos sobre a demanda. Agora, de onde saem aquelas manchetes que vimos no início? Dos condomínios com mais de 30 anos, onde está acontecendo exatamente o contrário. Já vamos entrar em detalhes sobre isso, mas antes vamos ver esse contraste. Há 2 anos, o tempo médio no mercado dessas propriedades mais antigas já vinha aumentando. Hoje está entre 14 e 15 meses, simplesmente porque elas não estão sendo vendidas. Vamos agora ao estoque dessas propriedades. Lembram das manchetes com as quais começamos o relatório? Pois bem, é aqui que elas podem ter um pouco de razão, mas é preciso separar com clareza. Prédios com mais de 30 anos e prédios com menos de 30 anos, que foi justamente o que não fizeram ao divulgar aqueles relatórios. Tudo isso começou há 4 anos, com o infeliz colapso do Champlain Towers, em Surfside. A partir desse fato, o estado da Flórida impôs novas regulamentações que exigem que os prédios com mais de 30 anos passem por auditorias estruturais e sejam atualizados de acordo com o Código de Construção vigente.
Embora todo esse prazo tenha sido estendido até dezembro, a realidade não muda. É preciso fazer as obras e é preciso pagar por elas. Muitos prédios, neste momento, não têm os fundos necessários e, por isso, começaram a aplicar os Special Assessments, ou taxas extraordinárias, que podem variar de $25 mil até quase $400 mil por unidade. E a isso soma-se uma nova restrição. A Fannie Mae e a Freddie Mac, que são as instituições governamentais que garantem as hipotecas nos Estados Unidos, já não estão aceitando alguns desses prédios mais antigos, porque eles não cumprem os padrões técnicos e estruturais exigidos. Se não passam nesses filtros, simplesmente o financiamento não é aprovado. E qual é o resultado? Cada vez mais compradores, tanto locais quanto internacionais, nos pedem exatamente a mesma coisa. Nada de incertezas e nada de surpresas. Eles buscam propriedades novas ou muito próximas de serem novas, de preferência em pré-venda, prontas para estrear ou entregues recentemente. Propriedades bem conservadas, sem riscos estruturais, sem taxas extraordinárias e sem obstáculos para financiar. Por isso, muitos investidores hoje preferem se manter longe desse estoque mais antigo. O resultado? No fechamento do primeiro trimestre, havia 23 mil condomínios no MLS. Hoje, são 25 mil novamente na área dos 3 condados. Então, sim, as manchetes que dizem que o estoque está crescendo não estão erradas nesse ponto. Ele está mais alto do que no primeiro trimestre e mais alto do que em todo o ano de 2024. E sim, aumentou bastante. Mas agora vem o ponto-chave. De que tipo de estoque estamos falando? Quando olhamos mais de perto, descobrimos que 88% desses 25 mil condomínios têm mais de 30 anos de construção. Estamos falando de imóveis com quase 30, 40 e até 50 anos de construção. Isso representa cerca de 22 mil unidades, das 25 mil ativas neste momento. Existem apenas 3 mil unidades, exatamente 3.100 com menos de 30 anos de construção. E, como mostramos antes, isso equivale basicamente a um estoque de apenas 3 meses. O que isso significa? Que até o final do terceiro trimestre, esse estoque vai praticamente desaparecer e será justamente substituído por preços mais altos, porque a demanda no sul da Flórida continua tão forte quanto sempre. E é aqui, pela primeira vez, que as manchetes têm um ponto de verdade. Nos condomínios antigos. Quando dizem que esses imóveis perderam valor, tem toda a razão. Em prédios cujas associações não têm dinheiro em caixa e são obrigadas a fazer reparos caros, o resultado é óbvio: queda nos preços. Na verdade, as propriedades com mais de 30 anos já caíram quase 24% desde o início de 2023. Então, sim, e aí, só aí, as manchetes negativas estão corretas. Tomara que no futuro a imprensa faça um trabalho um pouco mais rigoroso antes de publicar, porque essa desinformação não é pouca coisa. Ela gera dúvidas, atrasa decisões e confunde clientes no mundo todo que estão considerando investir em Miami. O lado positivo é que muitos investidores, tanto locais quanto internacionais, estão dedicando tempo para olhar além de uma manchete sensacionalista. E estamos vendo isso com clareza nas decisões de compra que não estão sendo adiadas. Os investidores continuam aproveitando as grandes oportunidades que este momento oferece antes da próxima grande valorização. Continuam se mudando para Miami e continuam investindo, independentemente do que digam as manchetes. O mercado imobiliário continua concentrado? Agora vamos ao capítulo das taxas hipotecárias. Eu sempre recorro a 3 fontes que, na minha experiência, têm sido as mais confiáveis: Fannie Mae, Mortgage Bankers Association e Wells Fargo. E todas elas concordam em projetar algo claro para o fechamento deste ano. As taxas de juros estarão entre 6,3% e 6,5%, ou seja, aquela época de hipotecas acima de 7%, por enquanto, ficou para trás. E o mais importante, a maioria dos economistas, incluindo os grandes players de Wall Street, concorda que em 2026 veremos uma queda significativa nas taxas, tanto nas de curto prazo quanto nas de longo prazo. E não é por acaso que no fechamento de junho, tanto o Nasdaq quanto o S&P 500 e o Dow Jones atingiram máximas históricas.
É como se o mercado global tivesse virado a página. Na minha perspectiva, 2025 precisa ser dividido em duas metades. A primeira foi marcada por certa incerteza, questões geopolíticas, ameaças de tarifas globais, taxas elevadas e uma sensação geral de indecisão. Mas nesta segunda metade do ano, o impulso é perceptível. Vemos isso em Wall Street e vemos também na velocidade do mercado imobiliário no sul da Flórida, especialmente no segmento de propriedades com menos de 30 anos. Agora vamos ao meu capítulo favorito, a pré-construção, propriedades em pré-venda. Vamos revisar os números. No fechamento do primeiro trimestre, tínhamos 133 edifícios em desenvolvimento desde 2020. Hoje, esse número subiu para 137 projetos. Quando olhamos o mapa completo, a distribuição se divide em duas grandes categorias. A cor azul representa 15 mil unidades, distribuídas em 45 edifícios, que correspondem a projetos com aluguel de curta temporada. E, em vermelho, aparecem 13.800 unidades em 92 edifícios. Esses são condomínios tradicionais, com contratos de aluguel, geralmente de no mínimo 6 meses a 1 ano. Vamos dividir em duas seções, mercado de aluguel tradicional e mercado turístico, ambos importantíssimos para atender a demanda que a cidade exige. Na parte da população flutuante, do movimento turístico, só para citar alguns exemplos, lembro que temos o porto número 1 de cruzeiros do mundo, com 8,2 milhões de turistas por ano viajando nos navios, o que, aliás, representou um aumento de 13% em relação a 2023. No Brightline, temos 3 milhões de passageiros na rota Orlando-Miami. Pelo Miami International Airport, foram transportados 56 milhões de passageiros em 2024, além de mais de 3 milhões de toneladas de carga. Sem contar que somos sede de eventos como o Art Basel, o Ultra Music Festival e uma das poucas cidades no mundo com todos os esportes. Fórmula 1, tênis, basquete, golfe, beisebol, futebol americano, futebol e hóquei. E ainda seremos sede da Copa do Mundo em 2026. O nosso mercado turístico continua sólido e em crescimento. Agora, vamos focar nos condomínios tradicionais em pré-construção, porque esse é um produto que precisamos com urgência. Hoje, temos 13.800 unidades em 92 edifícios, um estoque necessário e com demanda crescente a cada dia. As pessoas estão se mudando para a Flórida e querem viver e garantir sua propriedade aqui agora, e isso, naturalmente, sustenta a demanda por imóveis novos, bem projetados e com visão de longo prazo. Falando em estatísticas de mercado, geralmente são necessárias cerca de 20 mil unidades novas a cada 10 anos para suprir a demanda natural do crescimento populacional. Hoje, o que temos projetado são aproximadamente 13.800 unidades que serão entregues nos próximos 2, 3, 4 ou até 5 anos. Isso não inclui compras para investimento nem segundas residências, o que aumentaria esse número. Estamos falando de pessoas que estão se mudando para Miami. Dessas 13.800 unidades projetadas, apenas 7.600 já estão em construção ativa. Ou seja, continuamos com um estoque limitado e isso, para quem pensa de forma estratégica, significa algo muito claro. Por se manter escasso, continua garantindo a sua valorização. Além disso, hoje não estamos construindo apenas edifícios de 10 a 30 andares. Estamos falando de empreendimentos de 50, 60, 70 e até 100 andares. Projetos espetaculares como o Waldorf Astoria Residences, o 1420 at Brickell Residences e o The Residences at Mandarin Oriental Miami, só para citar alguns que naturalmente levam tempo para serem concluídos. Esse estoque permanece limitado, e novamente é essa escassez que continua sustentando o seu valor. Agora vamos falar sobre a demanda, um tema importantíssimo que define e mantém o nosso mercado em crescimento. No ano passado, em 2024, tivemos um ano recorde. O estado da Flórida cresceu, em média, quase 1.300 pessoas líquidas por dia. Isso colocou a Flórida, pelo terceiro ou quarto ano consecutivo, como o segundo estado de maior crescimento populacional, atrás apenas do Texas. Aliás, em 2021, a Flórida foi o número 1 e o Texas, o segundo. Quando analisamos as taxas de crescimento populacional dos 50 estados dos Estados Unidos, tudo gira em torno de 2 estados, Flórida e Texas. São 2 estados que estão vivendo um verdadeiro boom, sem imposto estadual sobre a renda e com condições climáticas favoráveis, especialmente aqui na Flórida. E tudo indica que, em 2025, essa tendência continuará forte.
Queremos encerrar este relatório do segundo trimestre da mesma forma que o começamos, com a visão de Jorge Pérez em sua entrevista para a CNBC, mas desta vez também vamos fechá-lo com outro dado contundente. Segundo a CNBC e a US News and World Report, em uma matéria publicada há apenas algumas semanas, a Flórida foi classificada, pelo terceiro ano consecutivo, como a economia número 1 de todos os Estados Unidos, e não apenas entre as maiores, a número 1. O motivo? Um crescimento econômico sólido, impulsionado em parte pelo aumento populacional e pela chegada de mais de 200 empresas da Fortune 500 somente para o sul da Flórida. E isso sem contar outras cidades como Naples, Tampa, Sarasota, Orlando, Jacksonville, Gainesville ou Tallahassee. Políticas fiscais favoráveis sem imposto estadual sobre a renda. E honestamente, pessoalmente, duvido muito que isso mude, pelo menos na nossa geração. Além disso, um sistema educacional em plena transformação. Quem tem filhos no ensino médio sabe bem do que estou falando. Hoje em dia, não é fácil entrar em universidades como a University of Florida, a Florida State ou a University of Miami. E isso reflete um sistema que está melhorando e se tornando mais exigente. O que nos falta? Mais escolas, tanto primárias quanto secundárias, para acompanhar o crescimento sustentado e contínuo que estamos vendo em todo o estado. E, se nos permitem, queremos encerrar com uma nota pessoal. Como empresários, assessores imobiliários, investidores e assessor financeiro, o caminho nem sempre foi totalmente claro nem livre de obstáculos. Não tem sido fácil tomar grandes decisões, nos mover e apostar no mercado. Isso é verdade, Camilo. Mas hoje, depois de quase 20 anos em Miami e mais de 15 anos assessorando clientes, continuamos convencidos da mesma coisa que vimos no começo: que Miami tem um futuro sólido e quem sabe ler o momento sabe quando entrar. Miami recompensa muito bem quem acredita nela. Muitos dos nossos clientes neste momento estão exatamente nesse ponto de decisão. E, se há algo que aprendemos, é que esperar até que tudo esteja perfeito raramente funciona. O que realmente funciona é agir com informação, com dados e com uma direção clara. Nos vemos em outubro, quando apresentarmos os resultados do próximo trimestre, e desde já dizemos para você: Eu digo, o que vem por aí está em ascensão. Nos vemos em outubro.